Furacão duplo eu nunca tinha ouvido falar mesmo. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ciclone tropical é um fenômeno meteorológico que acontece quando a temperatura das águas é maior e a pressão atmosférica é menor numa região. Isso tende a provocar um efeito cascata que gera ventos circulares muito fortes, tempestades em forma de um ciclone, como o nome diz. Dependendo de onde ocorre esse ciclone tropical, ele recebe vários nomes. Quando acontece no Atlântico Norte ou Pacífico Norte, geralmente é chamado de furacão. Se acontece no Pacífico Norte em direção à Ásia, recebe o nome de tufão. Em outros lugares, como no Oceano Índico, no Pacífico ou Atlântico Sul, recebe apenas o nome genérico de ciclone tropical mesmo. Aqui em Banânia é um fenômeno raro, não estamos acostumados a isso, embora tenha acontecido algumas vezes no litoral de Beto Carreiro, Holândia, ou Santa Catarina, se preferir. Mas esses nomes convencionais todos são apenas vários nomes do mesmo fenômeno. Pressão baixa na atmosfera, temperatura mais alta devido à água do mar, gerando uma tempestade com ventos fortes circulares. Nessa época do ano, estamos na estação de furacões, ou seja, o Atlântico Norte tende a ter vários furacões desse tipo, eles se tornam bastante comuns. A maior parte deles gera muito ventos, ondas altas, pode provocar prejuízos e até mortes, mas ao adentrar o continente, sem a umidade e o calor gerado pela corrente marítima, ele tende a perder força e se dissipar. Tipicamente, portanto, esses furacões são muito danosos para cidades costeiras, raramente afetam cidades mais no interior. Todo ano se formam várias deles. A maior parte representa apenas uma tempestade muito forte, não gera muitos danos, não gera muitos riscos. Alguns poucos, porém, chegam com muita força no continente, podendo provocar verdadeiras tragédias. Quem não se lembra do furacão Katrina, que atingiu Nova Orleans em agosto de 2005? Uma tragédia muito triste, matou muita gente, causou muito prejuízo, a cidade até hoje não se recuperou 100%. Foi um dos poucos furacões categoria 5 registrados. A escala de Saffir-Simpson, que mede o tamanho de um furacão, é uma escala entre 1 e 5, dependendo da velocidade dos ventos registradas, e lógico, 5 é a pior delas. Embora sejam comuns nessa época do ano, haver 2 deles na mesma região geográfica é muito raro. Eu, pessoalmente, não me lembro de ter visto isso. Pois é, o ano de 2020 parece que não para de nos surpreender com fenômenos meteorológicos apocalípticos por aí. 2 fenômenos meteorológicos que podem gerar furacões no Golfo do México ao mesmo tempo. Veja, aparentemente ainda são pequenos e pode ser que sequer cheguem a causar danos, sequer cheguem a se tornar furacões, mas se trata de uma situação muito pouco comum. No momento, um deles se move em direção ao norte do México e sul do Texas, e o outro vai em direção à Flórida, na região de Tampa. Sim, meus caros, quem achava que 2020 já havia esgotado sua cota de desastres, se prepare. Mas não precisa ficar muito preocupado não. Como eu disse, o mais provável é que os furacões gêmeos sequer cheguem a causar danos. Talvez apenas uma tempestade um pouco mais forte, nada para assustar. Até aqui, tudo bem, a gente fica mais tranquilo, mas vem a pergunta, o que virá depois disso, né? 2020 já tá bom, cara, dá um tempinho aí. Temos uma importante visão libertária que pode ser puxada por esse tema. Quando acontecem desastres de grandes proporções, inundações, alagamentos, tufões, furacões, geralmente o governo manda ajuda, manda apoio. Apoio tanto para resolver a situação aguda, ou seja, resgatar sobreviventes, levar água e comida de forma emergencial, refazer os acessos à região, cuidar dos doentes, e também ajuda de mais longo prazo para reconstruir a cidade, fazer a retomada da economia na região. Sem um governo, quem faria esse papel? Será que nós precisamos ter um governo para essas situações? Bom, como todos os demais serviços prestados pelo governo, esse também pode ser prestado de forma muito mais eficiente e barata por entidades privadas. Empresas de seguro, bombeiros particulares e outras entidades similares são facilmente concebíveis numa sociedade de leis privadas. É possível até que as empresas de segurança, que vão cuidar da sua segurança física em uma sociedade de leis privadas, tomem para si esse tipo de serviço também, porque, mais uma vez, é algo que se enquadra muito bem na categoria de seguro. Algo que você paga esperando não usar, tem uma chance de pagar por um longo tempo sem nunca usar isso,
mas tem também uma pequena chance de precisar, e se precisar, isso vai representar um bocado de grana, exatamente o propósito de uma companhia de seguros. Muito fácil de ver que tal seguro privado poderia prover esse tipo de serviço, de forma muito mais eficiente, balanceada e barata que a montanha de impostos que pagamos para o governo. Ah, mas se a pessoa não fez o seguro, ela é pobre, não tem grana para pagar. Veja, numa sociedade libertária, seguro é algo quase necessário. E é algo muito barato também, porque como a grande maioria da população vai ter que fazer, o preço tende a cair. E lembra, você não vai estar pagando impostos. Portanto, isso tudo vai se tornar muito mais barato. Você vai estar pagando apenas pelo serviço necessário, algo muito mais eficiente que a estrutura louca de privilégios que existe no governo. Portanto, uma pessoa não ter seguro não tem desculpa. Mesmo o mais pobre dos mendigos hoje teria muito mais grana sem a parasitagem do governo, sem os impostos sobre o consumo que ele paga, e poderia facilmente pagar por esse serviço. Ainda assim, lógico, mesmo quem não tiver seguro, sempre pode contar com a caridade da população. Lembre-se, caridade da população é algo intrínseco ao ser humano, é muito mais certo de acontecer do que a ajuda do governo. Tem vários exemplos por aí de tragédias que o governo fez muito pouco ou nada para ajudar, mas não há uma única tragédia que as pessoas não tenham contribuído voluntariamente para ajudar os necessitados. Governo não serve para nada, absolutamente nada. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!